Outra necessidade também para avançarmos e compreender são os serviços do Windows, pois iremos precisar saber se esses serviços estão ativos para uma boa estratégia de backup com as rotinas automatizadas que vamos montar. Os serviços do Windows são programas do próprio Windows que funcionam em segundo plano. São inicializados quando você liga seu computador, alguns de forma automática, outros quando determinado programa é executado. Se este conceito ainda parece um pouco confuso, não se preocupe, não teremos detalhes demasiadamente técnicos neste curso. Tudo o que vou explicar para você agora é para facilitar o seu entendimento. O Windows possui diversos recursos ocultos e não será necessário se tornar um expert para uma eficiente e funcional política de backup. Para agora, perceba que os serviços do Windows são aplicações que funcionam em segundo plano com o objetivo de auxiliar o sistema operacional e os outros softwares instalados terem um bom funcionamento. Normalmente, a grande maioria dos serviços iniciam antes mesmo de você entrar com o seu utilizador. Entenda que eles gerenciam diversas atividades como antivírus, controle de impressoras, verifica se o Windows ou outros programas estão atualizados, e tudo isso sem precisar de nenhuma intervenção sua. Como se acessa os serviços do Windows? Para que isso tenha uma visão melhor, vou lhe mostrar como funciona no meu próprio computador. Na sequência, para o entendimento de visualização dos serviços do Windows, aqui eu considero mais fácil e mais prática. Eu clico com o botão direito do mouse na barra de menu, seleciono a opção de gestor de tarefas, ele abre a função de gestor de tarefas. Entre estas guias nós temos uma guia chamada serviços, que aqui fica descrito quais são os serviços que nós temos no Windows: o nome, a descrição e o estado, se ela está em funcionamento, se está em execução, se está parado. Isso é uma maneira. O painel dos serviços tem essa opção aqui, abrir serviços. Você clica, ele carrega a guia serviços e nós temos aqui os serviços com maiores níveis de detalhe. Nós temos duas guias, a expandidos e a padrão. A principal função é que a guia expandido te dá uma descrição do serviço aqui, exemplo. Então, todos esses são serviços que nós temos instalados, que nós temos em funcionamento do Windows. Aqui nós temos 5 colunas principais, que é o nome do serviço, como nós vimos no gestor de serviços. Nós temos uma descrição mais detalhada, o estado, se ele está em execução ou não, como que ele inicializa, se é uma inicialização automática, se é uma inicialização junto com o sistema operacional, se ele está desativado ou se é uma inicialização de serviço manual. O serviço manual, às vezes, o programa ao qual esse serviço está vinculado, ele só espoleta, ele só inicializa esse serviço quando é necessário para que o programa faça a necessidade disso. Então, por isso que ele é o... Vou pegar aqui um exemplo bem prático, vou pegar aqui os serviços do Windows Update. Aqui no Windows Update, com ele selecionado, ele faz a descrição. Ativa, detecção, transferência, instalação de atualizações para o programa do Windows. Por default, por padrão, esse é um serviço que fica em execução sempre que o Windows é inicializado. Então, ele já está aqui, ó, manual acionar no início. Quando o computador inicializa, ele já inicializa junto. Um outro serviço bem característico é o serviço de... colocar em ordem alfabética. O serviço de spooler de impressão, que é o serviço que controla as impressoras, que controla os serviços de impressão do Windows. Então está aqui a descrição. Esse serviço efetua spool de tarefas de impressão e processa a interação com a impressora. Então esse é o serviço que cuida das impressoras do computador. Então praticamente esse é o serviço. A importância de entender isso
quando começarmos a usar o software que irá fazer o controle do backup, o software que nós vamos instalar, ele ativa aqui 2 serviços. E é importante sabermos se ele está em execução ou não, para que as tarefas de backup sejam feitas de forma automática. Tem diversas formas de conectar aos serviços. Uma delas é essa: vir em gestor de tarefas, vir na guia serviços e abrir a guia serviços. Uma outra maneira também, você pode vir com a tecla de atalho, Windows Key R, ou o botão direito, vir na guia executar e digitar services.msc e dar Enter. Ele também abre a guia de serviços. Uma terceira maneira também é vir no painel de controle, Ctrl, você pode vir na seleção de ferramentas administrativas, procurar a opção Serviços e inicializar os serviços. Uma outra opção, clica em Iniciar. Nas opções que nós temos aqui nos programas, você pode vir em Ferramentas Administrativas, aqui diretamente, e já selecionar a guia Serviços. E uma outra opção também é vir no menu Iniciar. Você pode vir na ferramenta Sistemas do Windows, também opção Gestor de Tarefas. Ele volta na opção de Gestão de Tarefas, vem em Serviços e abrir Serviços. Essas são as opções possíveis de se chegar à guia de serviços do Windows e ter uma visão detalhada de quais são os serviços que estão ativos no computador. Para esta aula de serviços é isso e lhe vejo na próxima aula. Até já!